Alguém lembra disso? Mais um vídeo aqui do canal Key Games. E bom, galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Pig, galera. E bom, vamos começar aqui. Antes desse chapteri, né, gente, gravar ele aqui, mano. Deixa eu só tirar um print aqui desse George Pig, mano. Como primeira parte do especial, eu resolvi trazer a minha história no Pig. Eu vou zerar o Pig Book 1 inteiro, enquanto eu conto um pouco de como foi Pig pra mim. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e essa é só a primeira parte. Como eu disse, ia sair esse ano e essa é só a primeira parte. Temos muito mais vindo. Ok, eu não pensei que essa skin era tão feia assim, e só por ser tão feia eu nomeei ela de Ellinda. Isso aqui tem muita história. Bom, eu tô aqui pro vídeo de especial de 1K, a primeira parte. Eu vou ser sincero que de começo eu não fazia ideia do que fazer, mas eu resolvi que, mano, eu vou trazer Pig e falar um pouco de como foi matar a saudade desse jogo. Aproveitando, vamos dar boas-vindas pra aquele porco? Pegar essa chavinha aqui e já dar... Olha só quem tá aí. Olha só. Se não é o bom e velho bacon frito, não é? Bom, meus amigos, enfim, eu vim matar um pouco a saudade, parar de, né, procrastinar os vídeos. E como eu disse, o especial de 1K terá 3 partes. E essa vai ser a primeira parte. Eu escolhi o Pig Book 1 para fazer esse especial, pois eu quero que a primeira parte seja algo pessoal. Eu queria falar um pouco de mim para vocês. E eu escolhi o Pig porque ele tem muito de mim, sabe? E ele foi quem começou este canal. Não foi o que trouxe esse canal à vida, mas foi o meu primeiro passo. Meu primeiro passo foi Pig. E, cara, eu lembro que a primeira vez que eu entrei nesse jogo foi algo muito louco, tipo, caramba, cara, Peppa Pig e Granny em um jogo. Eu tenho que entrar nessa merda. E aí eu entrei e eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de um jogo de Peppa Pig com Granny. Foi algo absurdo. Eu joguei, fiquei viciado mesmo. Mesmo que só tinha um capítulo, eu acabei ficando meio viciado. Uma gameplay simples, agradável, justa. E é claro, a boa e velha zoeira com amigos. Tipo, Peppa Pig com Granny, divertido. É óbvio que ia ter muita zoeira com amigos. Na época eu só tinha amigos de escola. Eu nem lembro o ano que eu tava. Eu lembro que eu tinha poucos amigos de verdade que não eram interesseiros e bullies. E quando eu descobri esse jogo e joguei por muito tempo, eu acabei chamando vários amigos pra jogar comigo porque eu falei, mano, isso aqui vai ser muito divertido se eu jogar com meus amigos. E aí só os de verdade jogaram comigo.
Eu tenho que dar um negócio especial caso eles venham esse vídeo. Iago, Lucas e o Wellington, mano. Esses daqui que eu me lembro de cor dessa época. Cara, valeu demais por participar dessa época. Foi algo foda pra caralho. Principalmente o Wellington, que foi meu melhor amigo por muitos anos e tava lá no começo. Felizmente hoje, por conta de mim mesmo, a gente não se fala mais. Mas isso são coisas pra gente ir discutindo em outros tempos aí. Enfim, cara, é um capítulo que carrega uma carga emocional bem grande, pois foi nele que começou tudo e no final foi nele que se encerrou. Eu lembro que a última vez que eu joguei Pig a sério, que eu amava Pig e negociava, foi esse capítulo. Não foi o final do Book 1 nem do Book 2, foi esse capítulo que eu encerrei a minha vida de Pigtuber, dá pra falar assim, ou de fissurado em Pig. Depois disso eu dropei ele por longos anos, apenas, tá ligado, esperando alguma coisa, já que Pig tinha acabado depois de um tempo, né? A história tinha acabado e não tinha nada programado além do Pig Intercity, né? Mas não foi bem o que o futuro reservou pra gente, né? Tamo aqui de novo. Mas a última vez que eu realmente fui Pigtuber, que eu trouxe Pig, a última vez que eu realmente toquei no Pig como um verdadeiro fã de Pig viciado nesse negócio, foi o capítulo 1. O primeiro jogo, o primeiro capítulo que eu joguei. E Pig foi o primeiro jogo que eu joguei, que eu gostei, que eu viciei, que se tornou meu favorito. Na época eu não jogava nada de Undertale, eu não tinha como jogar coisas de Undertale, então o Pig foi o primeiro mesmo. Por mais que nessa época eu já era fanzaço e amava Undertale. Mas Undertale é o papo pro próximo especial. Bom, pro capítulo 1 foi isso. Ele marcou o começo de tudo e vai marcar o começo desse especial. Valeu, Pig, é nóis. Capítulo 1 foi um marco completo e o capítulo 2 foi bem memorável pra mim, porque marcou o auge da minha amizade com aqueles que eu gostava e o começo do meu verdadeiro vício com Pig. O meu vício com o capítulo 1 era bem fraco, porque, bom, o jogo tinha acabado de começar e era mais zoeira entre amigos. Eu gostava mais ainda de jogar alguns outros jogos, mas ainda gostava muito de Pig. E o capítulo 2 começou a criar a lore do jogo. Porque, pra quem não sabe, quando lançou o capítulo 1, ele não tinha basicamente lore nenhuma e era basicamente um jogo piada, se eu tiver certo. E aí, quando lançou o capítulo 2, lançou novas skins e o sistema player, eu acho que foi no capítulo 2 mesmo que o negócio de player começou a de fato ser funcional, não tão bugado e os caramba 4. Aí sim eu comecei a viciar nesse jogo. Porque aí o bagulho ficou mais divertido. Em vez de só escapar e zoar da cara de um jogo que era da Peppa Pig com Granny, agora a gente tinha ficado o negócio se perguntando algumas coisinhas, tipo, caramba, vai ter uma história? E essa história vai ser sobre o quê? Tipo, Peppa Pig com Granny? Que tipo de história pode sair? Tipo, tem outra Granny, só que numa estação policial? E também a gente brincando com as skins e os bichos do modo player. No caso, quando esse capítulo lançou, a gente tentou zerar, mas nós era tão noob com esse jogo. No caso, eles eram tão noobs que o único que dava conta de fazer as coisas era eu. Só que eu era também um noob. Eu só sabia jogar melhor que eles porque eu jogava mais tempo. E era só por causa disso mesmo. Eu jogava mais tempo e mais vezes do que eles. Logo, era obrigatório eu ser um melhor que eles. E eu não tava tancando esse mapa.
Porque, pra falar a verdade, o bom era só que eu só tinha sorte de achar os itens e eu comecei a pegar os spawn dos itens, tipo, memória mesmo. Eu não manjava nada de spawn, coisa, nada sobre jogo, eu não manjava nada. Então, eu era, no caso, muito sorte mesmo. E aí, como eu ficava lembrando que só aparecia naqueles três lugares, eu fui pegando onde as coisas spawnavam, sem saber nada desses trade spawn, esses negócios. E foi indo assim. E o capítulo 2 já era um bagulho totalmente diferente. Eu era muito criança ainda, era muito negócio. E eu tava no começo dos meus problemas graves de esquecimento. Então, foi uma situação bem engraçada. Toda hora a gente jogava tentando zerar para ver o que acontecia, porque a gente não tinha muita coragem de ver vídeo de YouTube. Mais uma hora a gente se rendeu porque a gente não conseguia zerar de jeito nenhum. Eu lembro que nessa época também foi aonde o Iago deixou o jogo porque ele já não era muito de jogar, jogava só quando juntava eu, ele e o Lucas, porque ele só jogava e fazia coisa quando os três estavam envolvidos. Eu acho que foi meu primeiro trio que eu participei. E o cara não gostava nem um pouco do jogo, mas ele gostava de jogar com a gente e tal. E aí ele ficou estressado e nunca mais quis jogar esse jogo. E depois disso eu já não lembro mais nada do que aconteceu, os negócios, nem na nossa amizade. Então foi a última coisa, a última lembrança que eu tenho dele, ele dando rage e saindo do jogo e saindo da call e ficando puto com esse jogo e, e nunca mais posando o pé no Pig, nunca mais citando nem falando. Aí depois a gente só jogou Pokémon GO e acabou. A lore do Iago morreu aqui. Mas depois que aconteceu esses negócios, a gente conseguiu zerar na sorte, o que fez ele ficar mais bravo ainda e não querer jogar o jogo, porque justo quando ele desiste de zerar o bagulho, a gente vai lá e zera. E foi nessa época que eu conheci o maior ídolo do Pig até hoje. O cara que fez as chamas de eu querer criar um canal acenderem. Porque, pra quem não sabe, nessa época eu ainda não tinha um canal. Eu tinha sim criado uma conta e postado 2 vídeos de Minecraft. Mas isso não contava como canal porque eu tinha desistido. Depois que eu postei esses 2 vídeos, eu passei quase. Eu acho que eu passei 1 ano e uns 9 meses sem postar nada. Porque eu tinha desistido, era muito difícil pra mim. E eu já tinha explicado o que aconteceu várias vezes, mas eu não me importo explicar aqui mais uma vez. Acontece que lá no comecinho do canal, eu queria fazer um canal de Minecraft, e não de Roblox igual é nos dias de hoje. No caso, é vários jogos, mas o foco tá em Roblox porque é conteúdo, né? Mas, basicamente, eu queria criar um canal de Minecraft. E olha só, vou trazer Minecraft hoje em dia. Engraçado isso. Mas eu queria criar um canal focado em Minecraft e eu queria editar esses negócios. Eu queria uns vídeos naipe os youtubers da época mesmo, Authentic Games, Jazz Ghost. E óbvio que uma criança que achava que editar e todos os bagulhos era feito pela galeria não ia sair do lugar. E como eu era, bom, uma mente fértil, mas extremamente presa às coisas que eu só sabia, e que eram poucas coisas, eu não sabia que o mundo era muito mais coisa. Para vocês terem ideia, eu achava que a minha cidade era a cidade mais foda do mundo e não chegava nem perto disso. E, bom, o que aconteceu foi que, não foi a melhor coisa do mundo. Eu fiquei dependente de uma amiga que sabia editar e essas coisas já, porque ela era extremamente inteligente. O nome dela é Lorena. Salve Lorena, uma amiga muito foda, diga-se de passagem. A única época que a gente deu certo foi quando a gente fez essa parceria, porque a gente era inimigos jurados um do outro. Época bem engraçada, diga-se de passagem. Mas nós éramos inimigos jurados, mas quando eu apareci com isso no grupinho da escola, ela se interessou na hora, já que ela também gostava dessas coisas. E aí, bom, ela se virou a minha editora
e só editou 2 vídeos pra mim. Porque eu não conseguia mandar os outros vídeos, porque eu não sabia que tinha limite de arquivo, essas coisas. O WhatsApp era muito limitado, né? E como eu era muito inteligente na época, não tinha passado na minha cabeça, e se eu enviar um por um dos vídeos, em vez de mandar tudo junto? E daí essa parceria não foi pra frente, eu desisti do canal porque eu achei que era muito trabalho, eu nem sabia editar, eu não gostava de aprender nada, então obviamente eu já tinha achado muito difícil, então não, eu não irei aprender a editar, não dá pra enviar os vídeos pra ela editar e eu não vou postar vídeo não editado, então eu desisto desse bagulho. Então, o capítulo 2 foi apenas a questão do Iago e que eu conheci o Impariblocks. Mas, ainda assim, ele não foi tão grande assim comparado a alguns outros capítulos. Bom, se os 2 primeiros capítulos foram positivos, o capítulo 3 foi bem negativo. Bom, se pra zerar o capítulo 2 era difícil, o 3 era impossível pra gente na época. Porque, como eu disse, ninguém era pro player de absolutamente nada dentro do Roblox, já que eles não jogavam muito, eles jogavam outras coisas e eu só era bom no jogo porque eu jogava mais tempo. Eu não sabia de absolutamente nada. De jogo, negócio, absolutamente nada. Eu só jogava e era sobre isso. E aí veio o primeiro ponto negativo, porque a gente ficou muito tempo tentando zerar essa porcaria e nunca saía. Isso foi um marco bem negativo, porque, bom, a zoeira e os negócios eram muito engraçados, mas eles não tinham engatado no Pig como eu engatei. Eu realmente fiquei curioso pra saber da escola e tal, e eles até ficaram curiosos, mas pra que se dar o trabalho os negócios de jogar um negócio que é extremamente repetido? E eu não culpo eles. Pig de fato é algo extremamente repetitivo, já que é basicamente a mesma coisa pra tudo. Tem um monstro querendo te matar e você tem que pegar itens e escapar do capítulo pra prosseguir na história. É literalmente isso por 12 capítulos em 2 livros. E isso sem contar os capítulos adicionais que contam lores especiais. Eu sei que nisso adiciona novos itens e negócio, mas é basicamente a mesma coisa. Pega um item e leva de um ponto A e pra B. E isso não era tão divertido pra eles. Isso foi divertido pra mim porque eu engatei na lore de Pig e engatei nesse jogo de uma forma que até hoje nem eu entendi qual que foi a magia que me prendeu nesse jogo. Porque vendo hoje em dia, eu com os gostos e negócio da época, era meio que impossível de eu engatar num jogo onde era a mesma coisa, mas eu consegui engatar. E eu nem sei como. E foi um marco negativo. Eu não zerava essa porcaria por nada. Os meus amigos também, mesmo com a ajuda deles, a gente não conseguia. E pra completar, nessa época eu também tinha ficado de castigo, então eu não joguei tanto esse jogo, esse capítulo assim. Já que a gente sempre ficava mais jogando e nos servidores, como ainda não tinha servidor privado, e quando lançou era pago, e nem lançou no capítulo 3 ainda, quando lançava capítulo era quase impossível de você jogar interiores. Todo mundo só queria saber desse e tal, então foi bem complicadinho. E isso também marcou uma grande complicação, porque nessa época, como eu tinha dito, Iago já tinha dropado e também
tinha dado treta e os negócios da escola que eu já nem lembro mais. Mas fez que eu, Lucas e Iago desfizéssemos o trio e cada um fosse por uma direção. Mas eu me mantive com meu melhor amigo Wellington. E aqui o Lucas saiu dessa. A gente continuou ótimos amigos por muito tempo e até hoje somos bons amigos. A gente só não tem mais contato. Mas somos bons amigos e de vez em quando a gente se tromba por aí. E é bem legal conversar com ele de vez em quando. É um cara muito foda. Mas ok, nisso o trio, que tinha virado um quarteto por um tempo, começou a se separar. E isso trouxe consequências negativas em questão de jogar o Pig, essas coisas. Porque eu comecei a desanimar e comecei a voltar a ficar só no Minecraft, Minecraft, Minecraft. E nessa época também eu não ia na casa de ninguém por amizade. Eu ficava em casa o dia todo, então, saía bastante. Eu gostava de sair os negócios, só que eu ficava mais era em casa. Mas pelo menos teve uma parte positiva disso tudo. Por mais que o quarteto havia se desfeito e aí ficou duplinha, Iago e Lucas por um lado, eu e Wellington pro outro, e por mais que todo mundo ainda fosse amigo, a gente perdeu muito contato e eu já nem lembro mais por quê. O Iago, depois de um tempo, nós perdeu o contato completo com ele. E o Lucas foi seguindo e criando novas amizades na escola e se distanciando bastante da gente, ficando só eu e o Wellington. Bom, nessa parte, eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas eu lembro que. Bom, mas aqui veio o ponto positivo da época do capítulo 3 que, graças aos vídeos do Empire Blocks, e eu vencendo meu preconceito de ver tudo em primeira mão e não ver nada por vídeo, eu comecei a ver os vídeos dele e isso começou a influenciar a querer criar o canal mesmo, já que eu ainda não considerava a conta com 2 vídeos um canal de verdade. E mal eu sabia que tinha pegado 50 visualizações. Eu não via as visualizações dos meus vídeos, negócio. Eu achava que, porra, tinha pegado um monte de visualizações e que eu era fodão. Só porque eu tinha recebido uns 10 comentários no primeiro vídeo e no segundo uns 6 comentários na época. Então eu achava que eu era fodão, mas eu não era. Mal ele sabia que, beleza, realmente, 50 visualizações no começo até que legalzinho, mas não era nada demais. E eu acho que até hoje muitos dos meus vídeos, muitas visualizações não são nada demais. Mas eu tô feliz com o que eu faço hoje em dia e com o que eu fiz. Enfim, naquele tempo ele começou a me influenciar a negociar o canal e eu e minha amizade com o Wellington havia oficialmente nos tornado best friends. Já que, bom, o Wellington entrou depois no grupinho. Então, ele era meio negociado, a gente às vezes deixava ele de lado, meio babaca, mas éramos crianças, então é. Mas enfim, pelo menos teve esses pontos positivos. E é só isso pro capítulo 3. Ok? Capítulo 4. E o que ele foi? Positivo? Negativo? Ele foi excelente. Cara, ele é quase um marco maior do que o capítulo 2. No caso, é impossível ser maior que o capítulo 1, mas. E eu acho que na lista, por enquanto, o capítulo 2 era o que estava em segundo lugar. Então, ele é um marco maior que o capítulo 2, né, nessa linha cronológica. Porque, bom, aqui eu e o Wellington éramos melhores amiguinhos. E ele começou a engatar no jogo assim como eu tava muito engatado. E no capítulo 4 eu já tava louco pela história. E eu comecei a realmente entender essas coisas de jogo.
Então eu já comecei a pegar bot, spawns e comecei até a driblar os bots. Então o capítulo 4, que era pra ser mais difícil ainda do que os outros capítulos, a gente acabou conseguindo zerar no mesmo dia que ele havia lançado. Já que, bom, a gente teve a sorte de cair num servidor onde era muita criança, mas criancinha mesmo, perderam o capítulo e quitaram mais ou menos na hora que a gente tinha acabado de entrar. A gente nem teve a oportunidade de jogar e todos eles quitaram. E aí o servidor ficou só eu e ele, o que facilitou 300% do nosso trabalho. E aí a gente acabou tendo o quê? 2 tentativas e na terceira a gente conseguiu zerar. E foi uma sensação muito legal. E eu tinha ficado feliz, porque na época que ele justamente engatou no jogo, foi na época do capítulo em questão de lore mais importante. A gente tinha acabado de ser apresentado ao Doug e ele já tinha pegado, né, nas nossas cabeças. A gente não ligava pra profundidade, essas coisas de personagem. A gente era bem criança ainda, cara. Então, a gente se apegava facilmente se o design era legal ou ele fazia alguma coisa interessante. E como ele literalmente espancava o Pig e fez a evitar muita coisa, e foi graças a ele que a gente zerou o capítulo 3, a gente tinha um grande apego pelo Doug. E o capítulo 4, tirar o Doug da gente, foi uma sacada de gênio. Pelo menos na nossa cabeça. Porque isso fez a gente ficar super puto. Os negócios, a gente começou a se importar com uma lore que nem era tão bem feita na época. E os negócios, de uma forma que, cara, eu vou te falar. Como que é possível? Mas ok. Isso fez a gente ficar muito engatado. Falando mais do zeramento desse capítulo, aquele rádio com aquele negócio foi um bagulho que eu falei, cara, eu fiz até uma profetização. Cara, a gente vai falar direto com o vilão, com esse rádio e não sei o que. E olha só, a gente tava certo. Por mais que na lore hoje o Mr. P não é bem um vilão, na época ele era o vilão de tudo e blá blá blá. Na verdade, nem na época ele é de fato um vilão. Ele tá mais pra mais uma das grandes vítimas de um grande erro que ele mesmo cometeu. Mas ele não é um vilão de fato. Beleza que no final ele até age como uma espécie de vilão tentando matar a gente, mas a gente tem que também que se colocar no lado que o cara tava já no limite de saúde mental dele. Mas enfim, isso foi uma sacada de gênio e foi um ponto positivo, muito positivo. Mas aí depois que a gente zerou e fez todos os negócios, não tem muito o que contar. Realmente foi esses 2 pontos, mas o que mais pegou nessa época é que eu falei, cara, eu vou fazer um canal mesmo. Mas aí eu ficava nesse negócio de eu falava que ia fazer um canal e não fazia. E ficou basicamente nisso. Essa época do capítulo 4, resumidamente, foi poucas coisas, mas que marcaram bastante. Ah, aproveitando, eu lembrei de uma coisa antes que eu esqueça. Nessa época do capítulo 4 também, como eu tava muito engatado na lore, eu comecei a ver aquelas editzinhas, tá ligado? Aquelas animaçõezinhas com musiquinha e os negócios, tá ligado? Que o pessoal falava que era memes, tá ligado? Ainda não. Eu não sei se na época os memes já estavam fortalecidos o suficiente pra ser piadas e humor. Mas qualquer coisinha, animaçãozinha desses negócios de jogo e tal, eram memes. E aí eu assisti esses negocinhos e tals. Então, nessa época eu já tava tão louco na lore os negócios. E por algum motivo, por causa de que eu assistia muito Naruto e Nanatsu no Taizai e Dragon Ball, eu por algum motivo viciei muito naquela skinzinha Demon do Pig. E aí vocês já estão ligados, eu criei uma lore na minha cabeça pra aquela personagem, que na verdade nem é um personagem, cara, é literalmente só uma skin aleatória que meteram na porcaria do Pig só pra ter skin mesmo. O Miniton na época era muito foda mesmo. E como era a skin mais cara, eu gostava de me gabar, já que eu não tinha gastado nenhum dinheiro com as skins do Pig sem ser o George, porque, sei lá, o George me passava a cara de homem porque ele é realmente macho. Então e aí ficou nessa. Então eu só tinha aquela skin porque, caralho, eu queria me gabar que eu tinha alguma coisa foda e meus amigos não tinham. Isso porque a galerinha já tinha quitado, então eu só me gabava disso pro Wellington. Mas logo depois ele comprou uma skin ainda mais foda que a minha, e aí eu fiquei com inveja e esperei o próximo capítulo lançar com alguma coisa muito foda. Do mais, o capítulo 4 em questão, tipo, de coisas que eu fiz e que passei nele, não foi um grande capítulo, mas em questão do sentimentalismo da lore naqueles momentos, por mais que hoje já não me importa tanto, já que Doug e Bunny
só ficaram personagens que eu me importo mesmo por conta da nostalgia e do sentimento daquela época. E não porque são, de fato, personagens bem desenvolvidos. Eu sei que tem aquele capítulo da Bunny que eu até esqueci de gravar e jogar ele, então eu não sei se eu vou poder trazer, que desenvolve muito bem a personagem e eu vou ver ainda e falar um pouco desse negócio. Mesmo que eu não possa trazer gameplay, eu vou trazer um vídeo sobre isso. E calma, por que que eu vou trazer vídeo de Pig, sendo que eu já tô trazendo especial, que é tecnicamente pra ser a última coisa de Pig do canal? A gente vai conversando sobre isso durante o vídeo. Enfim, é basicamente isso pra esse capítulo. Não tem muito o que falar. Então vamos só cortar essa gameplay. Capítulo 5. E esse foi o capítulo definitivamente mid de toda essa história. Então, o capítulo 5 ele foi estranho. Quando ele lançou, eu tava meio desanimado. Bom, porque eu não sei. Eu tinha ficado super hypado no último capítulo, então não tinha explicação pro meu desânimo. E quando eu joguei o capítulo, eu fiquei mais desanimado ainda. Sei lá, eu sinto que desse capítulo pro capítulo 4, a dificuldade do jogo diminuiu um pouco. Já que, bom, os bots eram muito burros ainda, tá ligado? Eles ainda não tinham pelo menos o mínimo de coisa. E o capítulo era grande. O que fazia os bots dos outros capítulos serem um pouquinho difíceis de fazer a gente negociar é porque era o espaço pequeno. E um espaço grande que nem a casa tornava o capítulo fácil. Principalmente quando tem poucos lugares com itens, já que o negócio é muito grande, que tem lugares muito específicos para os itens estarem. O que tornava ainda mais fácil da gente saber onde os itens estavam e tal, e logo facilitou em muito. Tipo, muito mesmo. A gente estava acostumado com lugares pequenos, então ter um espaço de sobra, que nem esse capítulo tava dando pra gente, era a porra de um sonho. E isso acabou desanimando um pouco, porque eu tava até que gostando desse, entre aspas, desafio. É, por mais que Pig não seja de fato desafiador e tal, é mais um negócio tipo, você comete um errinho bobo e aí, pô, você meio que morre. Ainda assim, na época era um desafio, porque como eu disse, eu era criança, aprendendo a jogar de verdade pela primeira vez com o Pig e por aí vai. Então, pra mim era um desafio. Enfim, bom, a gente foi lá. Ah, é claro, teve o Minecraft também, diga-se de passagem. Mas o Minecraft é uma coisa totalmente oposta do Pig e eu jogava no controle. No controle era bom, no telefone eu era mid. E hoje em dia depende muito de qual jogo que estamos falando pra no controle eu ser bom. Enfim, depois que a gente conseguiu zerar o capítulo, a gente não demorou muito, também no mesmo dia. Eu acho que na segunda tentativa. A primeira a gente não sabia de nada, e era costume de não saber de nada a gente acabar morrendo por acidente ou o tempo acabar. No caso, eu dessa vez, eu acho que foi a primeira vez que a gente só não zerou e o tempo acabou, a gente não morreu. Mas logo de segunda a gente conseguiu, então foi bem tranquilo. E a respeito do que aconteceu depois, eu desanimei o capítulo, mas eu fiquei engajado ainda mais com a lore. Porque aqui surgia a personagem que eu menos gostava do Pig na época, Bunny. Por que eu não gostava da Bunny? Porque ela substituía o Doug em literalmente todos os sentidos. A Bunny só foi colocada aqui pra substituir o Doug e ser o parceiro que te ajuda no bagulho, porque você dá algum item importante pra ele. No caso do Doug, você dava o osso e ele quebrava o osso na cabeça do Pig. Na Bunny, você dava um negócio pra ela tirar no Pig. E isso me deixou bravo, porque eu gostava mais do Dog, porque eu era muito fã de cachorro. E era cachorro supremacia, não queria saber sobre outros pets. Cachorro e pronto. E ter agora a Bunny no lugar do Dog me foi esquisito. Porque realmente, a lore não era muito negócio, os personagens não eram muito profundos, esses negócios. E como o capítulo já era fácil, eu não consegui criar um carinho pela Bunny por ela me ajudar e ser prestativa e útil. Já que, pra falar a verdade, eu nem usei a Bunny. Eu usei a Bunny bem depois,
Quando eu fui jogar esse capítulo, não lembrava de nada, eu acabei usando os stuns dela pra conseguir negociar. E aí sim, ela foi preço de negócio. Mas de primeira, ela nunca foi de fato prestativa e útil como o Doug foi. De tantas vezes que eu usei, ele salvou e me deu esperanças e eu vacilei e perdi. Então eu não tinha esse carinho esquisito pela Bunny. Eu vou chamar de esquisito porque nem eu sei explicar porque eu peguei um carinho por um personagem só porque ele tava sendo literalmente fazendo o que ele tinha que fazer no capítulo. Isso porque você nem precisa da ajuda deles. Eu uso bastante às vezes só pra garantir, tá ligado? Do resto, não precisa deles. E, bom, a Bunny realmente não precisava, tanto que eu nem usei ela. No caso, quem usou e conseguiu um carinho por ela no começo foi o Wellington, mas ele também preferiu o Doug, então não foi nada demais. Então eu ainda não gostava da personagem porque ela ainda substituía o Doug. Então, de começo eu não gostei dela. Eu aceitei ela, mas não gostei. Mas o que eu definitivamente gostei foi o Mr. Potato. Ele, por ter um modelo diferente e já ser totalmente diferente, e o diálogo dele de já ser diferente de todos os outros, me chamou muita atenção. E é óbvio, já tava na cara que ele muito provavelmente era o vilão de tudo. Se eu tiver certo, já tinha os papeizinhos que davam detalhes dessa grande lore, que nem era grande coisa, era só coisas aleatórias mesmo, espalhadas pelo mapa, que você podia achar, e que era o jeito do Miniton engajar a galera, já que o que mais prendia no Pig era a lore. Que na época eu não sei como todo mundo tava tão preso no jogo pela lore. A gameplay eu até entendo, porque era realmente divertida. E pra mim continua divertida até hoje. Por mais que eu continuo não vendo como que é a versão de mim hoje, eu gosto desse tipo de gameplay e tal. É legal pra mim. Mas, e também o Book 2 tem personagens de verdade, desenvolvimento esse negócio. A questão é que eu não sei como o eu daquela época conseguiu gostar de Pig. Essa é a única questão que me deixa em dúvida até hoje. Enfim, com a aparição do Mr. Potato, eu fiquei mais engajado da Lore. E é claro, por mais que eu não gostei da Bunny, eu ainda queria saber o que, que ela ia fazer e o que, que ela ia ser importante na Lore. Porque pra mim os dois eram os dois grandes vilões. E eles só iam me usar, tá ligado? Então, por isso que eu fiquei tão engajado na Lore. Eu queria saber o que, que eles iam fazer e por eu já não gostar tanto da Bunny, eu ficava toda hora com aquele negócio que ela vai trair a gente no próximo capítulo, ela vai trair a gente no próximo capítulo, ela vai trair a gente no próximo capítulo. Na verdade, por algum motivo de tanto negócio com a Bunny, eu comecei a achar que ela era a grande vilã de tudo e que tava até manipulando o Mr. P. E que o Mr. P era aquele personagemzinho idiota que queria se provar e é sobre isso. E ela é alguma coisa importante, sei lá, namorado do Mr. P. Mas não fazia sentido e é sobre isso. E aqui a gente começa a cortar gameplay porque as coisas que eu vou precisar falar são bem poucas e vão ser bem resumidas, diferente dos outros capítulos. No capítulo 6, a grande metade disso tudo, foi o capítulo também meio mid, mas um bem positivo até. Aqui eu e o Wellington começamos a jogar outros jogos juntos, porque nossa amizade tinha ficado bem forte. E também, foi um capítulo muito foda. Porque, bom, primeiro que, de novo, teve o crescimento de dificuldade. O espaço era maior do que os outros, então não foi tanto, mas ainda assim ofereceu um desafio. É tanto que a gente teve que zerar de quarta vez, porque a gente não conseguiu zerar nas outras três tentativas, e na quarta que a gente conseguiu. E o zeramento foi o que me prendeu mais ainda nesse capítulo. Aqui eu comecei a gostar da Bunny, mas nem tanto. A gente é traído e abandonado pelo Mr. P, pelo que parece, não é isso, mas pelo que parecia na época. E eu fiquei, caralho, que filho da puta, eu não acredito que eu acreditei nesse cara. E um bagulho assim. É claro que não foi com essas palavras porque eu não sabia o que era palavrão. Mas eu fiquei muito revoltado com o Mr. P, tipo, muito revoltado mesmo. Eu não sabia como que aquela. Até hoje eu não sei como aquela hora subiu tanto na minha cabeça. Mas enfim. E é sobre isso. Eu continuo assistindo Party Blocks, continuo me influenciando e não tem muito o que falar. Foi literalmente apenas isso.
Capítulo 7? Não tem muita coisa pra falar também, mas foi muito positivo. Nessa parte, eu comecei a curtir tanto a Bunny que ela virou minha personagem favorita da lore. Por quê? Porque eu fiquei muito puto com o que aconteceu. Bom, aqui é revelada bem poucas coisas sobre a Bunny, é mais teoria e tals. E como o Empire Blocks gostava tanto dessa personagem também, porque, bom, o Doug apareceu por 3 capítulos, só que a Bunny teve um desenvolvimento melhor, por mais que foi também no mesmo tempo. Então logo isso contou bem mais pro Empire Blocks, e como ele era minha grande inspeção no bando de negócio, e nessa época ele virou ainda mais, me prendeu completamente na Bunny. E as teorias do negócio dele foi negócio e rachou meu coração ver a Bunny ficando daquele jeito. Bom, aqui também, por mais que teve esse efeito positivaço que fez me prender completamente a Lore, aqui despedindo-nos do meu último companheiro de Pig, o Wellington. Ele também acaba deixando o Pig por motivos claros. O jogo, por mais que ele estivesse avançando e todo mundo estivesse amando esse negócio por causa da lore, em questão de gameplay não mudava nada. E como eu literalmente jogava qualquer coisa, me divertia com qualquer coisa, tava de boa pra mim. E pra um monte de gente que queria saber da lore e tal, e às vezes só jogava por causa da lore, zoeira e esses negócios. E como eu era viciadaço nesse jogo, eu ficava jogando. Se eu não tava jogando com o Eliton, ele já sabia que jogo eu tava jogando. Você não tava jogando outro jogo com ele. Isso porque ainda assim a gente jogava muito esse jogo. Então, ele enjoou. Ele já tava querendo começar a jogar outros jogos, outras coisas e jogar o mesmo jogo que era Pig quase toda hora, quase todo dia. Enjoou ele. Por mais que isso só me deixava ainda mais viciado e louco por Pig. Enfim, no final, esse capítulo foi muito foda e eu gosto dele até hoje. Sério. A despedida da Bunny, por algum motivo, ainda mexe um pouquinho comigo. Talvez seja a nostalgia da época, que eu lembro que eu quase chorei com a despedida da Bunny. Não sei porquê, mas ok. Então, é pra vocês verem como literalmente ter passado, o que? No máximo uns 20 minutos jogando o capítulo que ela tava envolvida. No caso, a primeira vez, né? Se for contar repetições, então dá mais de 4 horas. Fez eu gostar da personagem que eu não gostava porque ela substituiu o Doug. Capítulo 8. Eba! E o que eu tenho a falar desse capítulo? Quase nada. Aqui o Elton dropou em questão de jogar o jogo de vez, jogando quase nunca, e não jogou esse capítulo, não teve interesse, por mais que eu falei que era fácil. E foi o mapa que eu fiz speedrun solo. Eu consegui zerar em 2 e 53 minutos, assim, naquela época. Hoje, por mais que eu esqueça esse negócio, por algum motivo eu não consigo fazer isso, por mais que eu me esforce. Enfim, em questão, primeiro lore com Empire Blocks é que eu já tava muito louco e eu decidi que eu realmente ia fazer o trem do meu canal. E eu realmente resolvi que eu ia fazer essa merda mesmo. E por que eu não comecei? Porque eu falei, agora eu vou fazer mesmo, mas eu não andava pra frente. Tá, e aí logo depois veio a questão da comunidade. Aqui todo mundo tá falando e eu fiquei com medo porque o jogo era extremamente simples e a gente pensou, vai acabar nesse capítulo, a gente vai catar o Mr. P de porrada, mas graças a Deus não foi isso. E o capítulo mais fácil de todos. Curiosidade, esse capítulo é o mais fácil porque, como eu disse, eu fiz essa speedrun absurda, que até hoje eu não sei como. E
Pra mim era o mais fácil. O mapa era grande pra caralho, bot burro, e os itens são tão específicos até hoje que tem uns que são específicos do bagulho. Eles não mudam. Então, é. E tipo, você podia já pegar dois itens pra tirar da porta principal em menos de 2 segundos e eles já te davam acesso aos outros. Então, era muito rápido de zerar e era o mais fácil de todos. Isso me fez até ficar meio coisa e até entender o Wellington. Porque não era questão de dificuldade, é que era fácil demais o capítulo. Enfim, em questão da lore do capítulo, ele não me trouxe muita coisa pra lore. A apresentação do Pony da Zizi não foi tão importante pra mim assim. Eu gostei, mas ainda não tinham me conquistado. Mas eu fiquei intrigado com a foto da Senhora Pi, e isso fez eu ficar mais amarrado ainda na lore. Enfim, esse capítulo foi o menos coisa porque foi o que menos marcou. Capítulo 9 foi extremamente negativo pra mim. Ele foi o marco de primeiro. Meu telefone era uma bosta, então ele lagava. Se pá, até nas gravações que eu postei no meu canal lá antigamente, se você for ver vídeo que envolvia o capítulo 9, você vai ver que provavelmente o vídeo laga. Porque meu telefone não tancava esse capítulo. E aí já teve esse primeiro problema. E isso logo veio com o segundo. O capítulo era o mais difícil da época. E não vai só do fato que, dessa vez, por ter muito espaço, o Miniton usou a cabeça e colocou spawn pra caralho nos itens, mudou um monte de coisa, fazendo que era um grande marabalismo. Você tinha que adivinhar o que era útil e o que não era, né, porque agora tinha essa mecânica dos cartõezinhos. E isso que fudeu esse capítulo demais. No caso, ele tinha sido implementado bem antes, mas aqui colocou a mecânica que os cartões são aleatórios dos itens que vêm neles. Se tiver aqui, os bagulhinho, os cofre, aí sim eles vão ser garantidos. Mas se não tiver, do resto vai ser totalmente aleatório e tem uns que vão ser inúteis e só vão literalmente comer a porra do seu tempo. E também tinha começado o bugzinho e os negócios. Então ele achou engraçadinho fazer isso, já que a gente abusava de bug e ele não sabia resolver na época. Então, isso deixou o negócio difícil e eu já tava lagado. Mas o que mais deixou esse negócio difícil? 2 bots em vez de 1. E mal a gente sabia que isso ia virar modinha. Por quê? Porque aqui ele ia começar novas mecânicas. Um bot adicional lento, entre aspas, negócio. Não era pra ele atrapalhar. O problema é que na época, o bot que nos seguia tinha uma IA melhorável. Por quê? Porque ele se adaptava mais ou menos às suas rotas, e até hoje ele faz isso, tentando seguir outros caminhos para te pegar de forma mais eficiente. E o outro, ele fazia a mesma coisa, só que por ser lento, ele acabava ficando nos lugares estratégicos e fudia muito a play. Eu lembro até hoje de vezes que eu fiquei encurralado porque um ficou no canto, o outro ficou no outro e barrou totalmente o meu negócio. E não tinha o que fazer. Eu literalmente tinha que aceitar a morte, porque não tinha como driblar. Era um espaço muito pequeno e eles comiam o espaço todo. E não tinha o que fazer. Logo comigo ainda por cima, lagado, porque
os bots se adaptam ao seu ping. Então se você tiver lagado com o ping e ele focar em você, se você não se tacar nele, não tem problema. Você provavelmente não vai morrer porque ele se adapta ao seu ping, então ele vai lagar junto com você e vai andar no mesmo problema que você, teleportando. Isso se ele não ficar travado. Tem bot que vai dar umas teleportadinha, mas não vai te matar do mesmo jeito. E tem outros que só trava enquanto seu ping tá uma bosta. Então, Mas lag de travamento do seu telefone mesmo, eles não se adaptavam. Porque isso é do seu telefone. E isso meio que não muda em nada do comportamento do bot, já que ele se adapta ao seu ping para ser justo. Mas não ao seu o seu FPS. Porque eu não sei porquê, mas não tinha como também fazer um bagulho desse. Então foi o capítulo mais difícil. Aqui o Wellington e eu não estávamos negócio, a gente tinha virado melhores amigos negócio, e aqui a gente começou a ter uma amizade um pouquinho mais controversa e problemática, e os negócios, então, e a gente já não tava jogando mais tanto, tivemos umas tretinhas aí, os negulho, então e ele obviamente já não tava nem mais interessado em Pig, e foi extremamente negativo. Eu lembro que eu nem peguei, foi o primeiro capítulo que eu não zerei no lançamento. Eu nem zerei depois. Eu zerei só depois do lançamento do próximo capítulo. Mas em questão de lore, eu fiquei muito louco com esse capítulo. Foi o capítulo que eu mais hypei. Aqui eu já tava hypado pra caralho. Todo capítulo que lançava eu ficava doido pra saber a lore e tal. Então aqui vocês já devem imaginar. Eu explodi. E como em Party Blocks já era pro player pra caralho e zerava todos os capítulos, vocês já devem ter imaginado que eu enlouqueci, fiquei feliz da vida, negócio e, nossa, explode em questão de lore. Aqui foi a minha grande explosão em questão de lore desse trem. Eu tava super em meio do negócio, e aqui realmente, a lore até que é divertidinha aqui. Nos padrões de hoje, que eu já entendo os bagulho, aqui ela fica divertidinha, a lore do Book 1. Então mano. Aqui realmente dá pra falar, a lore eu fiquei apaixonado por ela, completamente agora. Mas enfim, por esse capítulo bem negativo. Teve essa questão da lore, que é positiva pra caramba, mas eu nem cheguei a zerar esse capítulo. Capítulo 10. O capítulo mais negativo de toda essa história. Bom, primeiro que dessa vez eu não fiquei lagado, mas eu não conseguia zerar. Esse capítulo era muito mais difícil e de novo tinha a mecânica de 2 bots. Só que de uma forma diferente que eu não tinha previsto. Em vez de ter um bot de fato te seguindo no mapa, era um bot que ficava na ventilação. E eu não sei porquê, mas no começo isso me oferecia muita dificuldade e eu tinha muito medo de entrar na ventilação. Eu não lembro se era porque ele era desbalanceado, porque hoje é a coisa mais fácil do mundo, até uma criança consegue, ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não lembro o motivo. Mas definitivamente foi algo que Bom, aqui teve um marco meio positivo, que pelo menos eu zerei o último capítulo e zerei esse no lançamento e consegui zerar o outro capítulo. Mas do resto foi extremamente negativo. Em questão de lore, eu realmente gostei muito do capítulo, porque, porra, Gerard Pig, aí eu já tava chonado, caralho, esse virou meu capítulo favorito em questão de lore. E
Em questão. Um negócio. Eu odiei o bot porque ele me dava jumpscare toda hora e Do resto, não tem muito o que falar. Mas o motivo de ser negativo a época desse capítulo é porque foi a época da onde eu parei de me divertir tanto com Pig por motivos pessoais e tive muitas tretas pessoais nessa época também. E foi um bagulho muito complicado. Foi uma época meio difícil pra mim. Mas tirando os problemas pessoais, ele foi negativo porque não foi um capítulo que eu gostei tanto. A Lori era porque eu já tava chonado e enlouquecido por ela. Mas não como se isso já fosse algo super importante a esse ponto. Então tirando a Lori, eu não curti muito o capítulo por causa do bot, a outra mecânica do outro bot. Eu até que passei muita raiva pra zerar, por mais que eu zerei ele no lançamento. E é sobre isso. Penúltimo capítulo, finalmente estamos acabando. E aqui foi mega positivo. Foi o terceiro capítulo mais positivo de toda essa história. Porque não teve como. Aqui eu consegui vencer meus problemas. Eu já tava enlouquecido pela Lori. E agora, graças àquela última cutscene daquele último capítulo, nossa, eu tava louco, chonadíssimo no negócio dessa Lori. Aí esse bagulho, nossa senhora, eu fiquei enlouquecido. E infelizmente eu não consegui zerar esse capítulo porque, bom, eu não sei o que aconteceu dessa vez, porque eu encontrava muita gente em vários servidores que não jogava esse capítulo. E quando eu tive a oportunidade de jogar, bom, ele era muito e ridiculamente difícil. E aí eu entendi porque a galera não tava jogando. Era o capítulo mais difícil, só que em disparada dessa vez. Tinha um monte de bots aleatórios no mapa que às vezes tinha que ficar matar. E isso causava alguns problemas, porque às vezes eles spawnavam e te pegavam sem você perceber. Ou a Izzy acabava te empurrando pra um deles. O bot desse capítulo também tinha aquele IA do elefante, só que muito mais aprimorada. Dessa vez ele até mesmo dava esperadas. Se você for jogar hoje, eu não sei se ele já faz isso, eu acho que depois o Miniton tirou, mas ele esperava às vezes na porta, ele disfarçava. Enfim, ele também bugava e aí do nada as músicas e passos não se tornavam mais escutáveis e um disparado o capítulo mais difícil. Mas não foi tão complicado, pelo menos pra mim zerar, porque foi a primeira vez que eu fui carregado por uns outra galerinha que já sabia os bagulhos de cor. E aí eu consegui zerar graças a isso. Mas eu não aceitei, meu ego não aceitou e
Eu me considerava um fodão no Pig, por mais que eu não fosse, e eu não aceitava ser carregado no meu jogo favorito que eu era fodão. Então, pensamento de retardado. Eu sei. Enfim, o que aconteceu depois foi muito simples. Eu zerei, enlouqueci pela lore porque, porra, esse capítulo foi muito foda, cara. Apresentação do Mr. P robótico, George, caralho, mano. Aquela cena do se a gente não segurar eles, Ziz, eu quero que. Cara, esse negócio me carrega até hoje, por mais que não seja aquelas coisas, não seja escrito, eles não sejam verdadeiramente desenvolvidos. Até hoje me causa arrepio essa cena, porque eu amo essa lore, eu amo o Pig do fundo do meu coração, cara, isso daqui foi, ai, foi especial. E também foi um marco negócio, porque logo depois teve o Distorted Memory, que foi o capítulo foda pra caralho, e eu não trouxe aqui porque ele não faz parte da lore de forma em capítulos assim. Ele não é um capítulo cronológico. Ele é aqueles capítulos que desenvolve o personagem. O que fez o George virar meu personagem favorito do Book 1 facilmente graças a esse capítulo. Ele foi o único personagem que de fato foi desenvolvido. Até a gente não foi desenvolvido nessa porcaria. No caso, em questão do cenário, a gente é desenvolvido. Mas é só como aquele cara heróico e tal, e sem motivo nenhum. A gente não tem uma lore por trás desse negócio. E até no Book 2 a gente realmente não tem algo que faça a gente ser esse personagem, mas a gente é. O que não é muito negócio. Eu sei que eu prometo seria assim, mas isso vai do que eu vivi, passei negócio. Então isso vai da minha experiência de vida. E mesmo assim tem coisas que eu não faria. Então, vai sobre isso. Enfim, aí teve o Distorted Memory, eu finalmente voltei com o meu canal e teve um marco que eu trouxe Pig e os negócios. E aqui vocês já podem até mesmo acompanhar dos vídeos antigos do canal e ver com seus próprios olhos como é que foi. Eu tô meio que resumindo isso. E agora vamos finalmente para a última parte do vídeo e a última parte extremamente bem editada do vídeo. Esse vídeo foi bem difícil de fazer, por vários motivos. E eu fiquei até decepcionado com o resultado. Eu peço extremas desculpas que esse seja a primeira parte do especial. Eu queria fazer algo de coração e falar sobre mim, e o que aconteceu é que virou uma grande bola de neve de coisas. Diferente do vídeo de Undertale, que também tá em desenvolvimento, mas ele tá bem mais trabalhado, esse aqui realmente foi meio decepcionante em algumas partes. Eu tô feliz em fazer ele, postar ele, porque eu tô revivendo memórias que eu amo. E isso trouxe coisas extremamente positivas aqui pra mim agora. Mas, ainda assim, é meio desapontante estar entregando isso pra vocês. Eu peço desculpas do fundo do meu coração que eu tenha prometido algo muito foda logo de começo e só vou poder entregar isso na parte 2 e talvez só na parte 2. Eu não consegui decidir direito ainda o que eu quero pra parte 3 e isso é foda. O ano tá acabando, eu quero entregar isso antes do final do ano. Eu quero que o último vídeo de ano seja a parte 3 e que ela marque a nova era, porque próximo ano eu quero que seja o ano do Brekai. Mas enfim, vamos logo pra esse último capítulo.
Bom, galera, já começando aqui, né, mais um vídeo de hoje, mano. De novo, capítulo 12, mano, acabou de chegar, velho. Tô muito feliz que chegou finalmente o capítulo 12, velho. Então, vamos gravar. Ah, desculpa, tá, gente, eu esqueci de gravar, tá? Ontem, mas hoje eu vou conseguir, né, gravar, mano. Eu já tô gravando, na verdade. Então, vambora aqui, já comecei esse capítulo, velho. Primeiro, quero agradecer a Olivia por ter me ajudado. Ela vai estar criando um canal no YouTube e assim que tiver tudo pronto e certinho, eu vou estar divulgando. E por favor, vão lá. Ela faz animações e desenhos que eu acho muito legal. Tipo, é muito bonitinho e legal mesmo os desenhos dela. E ela também faz animações que, mano, são muito fodas. Então, assim, de verdade mesmo, quando ela criar o canal, vai lá e dá uma força. E o que eu aprendi com esse vídeo? Que foi culpa minha esse vídeo tá assim. Eu peço desculpas por ter sido um vídeo longo. Eu falei que ia realmente ser um vídeo longo, porque desde o começo esse era o objetivo do vídeo. Ser um vídeo onde eu falava de mim pra vocês. Onde eu queria mostrar pra vocês, não o Brecai de sempre, e sim o Kaique. Falar um pouquinho sobre mim mesmo. Porque eu acabei me esquecendo tanto de mim esse ano que eu achei legal fazer isso. Mas fazer da forma certa, porque eu fiz da forma errada. E o vídeo acabou ficando como mais um dos vídeos que eu não me orgulho de ter feito. Que na minha cabeça tá uma grande bosta. Assim, o vídeo até que é legalzinho, mas é muito tempo e bem mal editado. Não é o que eu queria ter trago, mas é o que eu tive que trazer. Porque se eu não trouxesse esse vídeo, eu nunca ia trazer outro vídeo sobre isso. Eu talvez não ia nem mais postar vídeo esse ano e pronto. Ia ser mais um final de ano catastrófico para esse canal, que já tá há quase um ano desse jeito. Ele tava há 2 anos no auge e agora tá nos 2 anos da pior parte dele. E agora nesse final de ano, graças a vocês, o canal ganhou forças de novo. E eu só tô aqui agora por causa de vocês. E por isso que esse especial de 1K é tão importante pra mim. Porque foi graças a isso aqui que eu não larguei meu canal de novo. Foi graças a todos vocês que apareceram que eu tirei forças da onde eu não tinha nos meus momentos mais complicados. O canal é algo importante pra mim. E eu sinto que eu me decepcionei, eu falhei nessa primeira parte. Mas enfim, o que eu posso dizer sobre esse capítulo, no que ele fez na minha vida, é o meu capítulo favorito. Ele foi cercado de coisas boas. Foi o capítulo que eu emocionei, onde eu só tive conquistas. Foi onde foi o primeiro vídeo que eu tinha pegado bastante views, uma saga de vídeos tentando zerar, e que eu me diverti fazendo os negócios, amizades novas. Cara, eu não sei como, mas esse capítulo, ele só trouxe consequências boas pra minha vida e foi algo memorável até hoje. Foi um evento do qual eu não consigo me esquecer e é foda pra caralho. Eu me emociono pra caralho só de lembrar dessa porra. Porque, caralho, foi um baita dia. E eu não tenho palavras pra descrever isso. Foi um evento notório. Enfim, esse foi o vídeo. O que eu tenho pra falar o resto agora é que eu quero que vocês apreciem a nostalgia. Não vai estar da melhor forma possível, como eu disse. Eu poderia ter feito melhor, mas... eu falhei. Mas eu não vou falhar de novo. E... cara, eu quero que vocês apreciem essa música, esse final, porque foi lindo, foi épico. E sim, sem mais negócios, sem mais preparação, porque eu acho que não tem mais o que eu possa fazer, eu já estraguei tudo. Pig vai voltar pro canal, eu vou voltar a trazer Pig de forma concreta. Talvez uma vez por semana vai ter um dia só sobre Pig, o dia de porco tá de volta. É isso, obrigado por tudo.
Once upon a time there was an angel. She did shine, and she did shine, and she did shine. Somehow she got herself tangled in his heart and in his mind. She lay down her wings and her halo, feet to the ground, to the ground, to the ground. Try as she might, she couldn't dim her glow. Let it shine, let it shine, let it shine. With no writing on the walls of the sky, there are thousands of reasons why. But the tangle had grown like a vine, and her heart knew it was time. She picked up a spade and an apron, with a smile, with a smile, with a smile. With every moment